Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Nesta manhã nós vamos conversar com dois professores da Universidade de Pernambuco aqui em Arco Verde, o Dr. Marlos Ribeiro e a doutora Carla Guerra, que vão estar conversando conosco sobre a endodontia, os famosos canais. Muitas dúvidas, certamente vocês que estão aí em casa devem ter sobre esse assunto e as implicações de não se submeter a esse procedimento. Vamos conversar sobre endodontia e vamos conversar também sobre a importância da UPE aqui na nossa região. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, você telespectador do programa Saúde em Evidência. Que bom, mais um sábado que você abre as portas e nos permite entrar e chegar na sua casa com informações e informações de qualidade. No programa de hoje nós vamos conversar com dois professores da Universidade de Pernambuco, dois professores pós-graduados em endodontia, aquele famoso canal que muitos certamente que estão em casa têm receio de fazer esse tratamento. Mas hoje muitos mitos serão quebrados aqui e você vai entender como se comportar para que não seja necessário você chegar até o procedimento de canal. Ou, se já chegou, como fazê-lo da melhor forma. Professores, muito obrigada pela presença de vocês. Professor Marlos, professora Carla, sejam muito bem-vindos. Sintam-se à vontade. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu sou o professor Marlos, professor da Universidade de Pernambuco, na área de endodontia, professor dos cursos de especialização e atualização em endodontia. E é muito importante esse espaço para que a gente possa dar uma informação de qualidade para a população. Então, eu agradeço a oportunidade. Quer aproveitar e falar um pouquinho para nós e para os telespectadores que estão nos assistindo sobre a sua formação, sobre quem é o professor Marlos? Eu sou da Bahia, me formei lá na Universidade Federal da Bahia, fiz especialização em endodontia. Posteriormente, fiz pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Campinas, a Unicamp. Fui dentista da aeronáutica e depois eu prestei concurso e atualmente atuo aqui em Arco Verde, já me sinto filho da cidade. Seja muito bem-vinda à nossa terra. Professora Carla, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia para todos. Sou doutora Carla, sou especialista em endodontia e atuo também na área como professora de endodontia. Tenho outras especializações. Sou especialista também em harmonização e implantodontia. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco do nosso conhecimento com todos vocês. Muito bem, então vamos começar. Não tem como eu não começar pedindo já a vocês, né, que esclareçam, que digam a quem está em casa o que vem a ser a endodontia, o famoso canal, como a gente falou no começo do programa. Então, a endodontia é uma ciência, né? É importante a gente falar isso. E é a área da odontologia que diagnostica, previne e trata as doenças da polpa. A polpa dentária é o tecido vivo que tem dentro do dente, né? E quando acontece de ter uma inflamação, um processo infeccioso, né, há repercussão, há um processo doloroso e a gente precisa tratar, né, essa doença. Na verdade, a endodontia ela tem uma gama de procedimentos, não apenas o tratamento de canal, como as pessoas costumam conhecer, vai desde procedimentos mais conservadores até procedimentos regenerativos, né? Mas o tratamento de canal, como as pessoas costumam conhecer, é um tratamento no qual a gente remove esse tecido pulpar do interior do dente, onde ele está inflamado, causando dor, causando abscesso, e a gente consegue, através de procedimentos que a gente chama de preparo químico-mecânico, usando instrumentos de alta tecnologia. Hoje em dia nós temos uma indústria enorme, né, produzindo esses instrumentos, e a gente consegue fazer essa limpeza, essa modelagem, selar, né, esse espaço, ou seja, preencher com um material biocompatível, onde outrora existia a polpa dentária, a gente segue com a restauração, para que o dente seja mantido em boca e em função, né? Prevenindo também um novo processo. Professor, existem, claro, algumas situações em que o canal já é a única saída ali para o paciente. Que situações são essas? Tem uma situação limite para já ter a indicação de canal?
Na verdade, muitas vezes, esse processo ele é silencioso, né? Então, quais são as indicações de um canal? Cáries profundas, fraturas dentárias, traumas, abscessos. Então, assim, na verdade, o dente ele vai dando alguns sinais de que precisa ser feito o tratamento de canal, tá? Então, por mais que seja uma sensação dolorosa, aceitável, confortável para o paciente, é importante que ele procure um cirurgião dentista ou um especialista em endodontia para avaliar. Porque muitas vezes pequenas trincas, processos de sensibilidade dentinária, pode já ser o início da necessidade de um tratamento de canal, de um processo inflamatório. E é muito importante também falar que a endodontia ela salva dentes. A ideia é que a gente previna a extração dentária. Então, quanto mais cedo o paciente procurar atendimento, com certeza ele vai evitar situações limítrofes, né? Onde muitas vezes já não é mais possível manter esse elemento dentário na cavidade oral por conta de uma destruição coronária mais avançada, tá certo? Ou de algum processo infeccioso que pode, inclusive, estar em processo de disseminação para outras regiões do corpo. A maioria das pessoas não sabe, mas o dente é um órgão. E por isso que essa preocupação, né? Sempre vai ser a prevenção, né, doutor? Sempre vai ser a prevenção. Na verdade, a endodontia, ela trata, e a ideia é que ela trate processos iniciais, né? Com procedimentos mais conservadores, de modo a manter esse dente em função na boca, porque isso também traz qualidade de vida, né, através dos diversos processos fisiológicos que acontecem na nossa cavidade oral. É mito ou é verdade que sempre o tratamento endodôntico ele é atrelado à dor? É mito, né? O tratamento endodôntico muitas vezes é necessário em situações onde o paciente não sente nada, né? Muitas vezes acontece sim um escurecimento do dente, ou mesmo os processos que são silenciosos e que só vão aparecer em consultas de rotina ou quando esse caso em algum momento agudiza, tá? Então a dor em si, ela não está associada diretamente ou em todas as vezes em relação a esses processos inflamatórios. E em relação a essa questão de fazer tratamento de canal, eu vou sentir dor, isso também é um mito. Hoje em dia, nós temos tecnologias que nos permite fazer um tratamento mais rápido, mais seguro, né, com anestesia local, de modo que o procedimento seja totalmente indolor. Então, isso é mito. Que bom, né? Então, você que está em casa e estava com medo, a maioria das pessoas tem medo do dentista, que a gente vai também conversar um pouquinho sobre isso, do profissional dentista, aquele barulhinho da broca, o famoso barulhinho do dentista. Mas se você estava em casa e estava aí procrastinando, deixando para depois um procedimento de canal, um procedimento endodôntico que você tem a necessidade de fazer, se lembre que esse dente é um órgão vivo e que você não pode subestimar isso, porque senão vai chegar num tempo que não dá mais nem tempo de salvar esse dente, como o professor nos falou. O dente dói, doutora? O dente dói. Dói e a estrutura dentária do dente, a parte interna do dente, como a polpa, o dente está vivo, aquele dente ali é vivo. Então, quando o paciente sente esse estímulo de dor, é necessário procurar de imediato um atendimento odontológico, seja já com um especialista em endodontia ou com o cirurgião dentista. E o ideal é que esse atendimento seja de imediato, para não ficar postergando e aí quando chegar para o tratamento a gente não ter mais como realmente realizar o tratamento endodôntico e ter que partir para outras opções de tratamento. Como é essa interação entre vocês e os colegas que são de outras áreas? Porque a gente lê nos letreiros das clínicas, né? Especialista em endodontia, quer dizer que ele não faz as outras coisas, ou quer dizer... Como é os bastidores de vocês? Porque certamente você que está em casa tem algum dentista que você conhece, mas aquele dentista não faz canal. Como é internamente essa conversa de vocês? O especialista em endodontia, ele é o que mais interage com a clínica médica em si. Então, a gente
está o tempo todo interagindo com clínica médica, com implantodontistas, com periodontistas, com a parte de ortodontia. Então, a gente trabalha em conjunto. Não é assim a questão só da especialidade. A especialidade é importante porque a gente passou um tempo estudando para fazer exatamente aquilo. Mas a gente consegue diagnosticar um contexto geral de toda a patologia, de toda o aspecto de saúde física, odontológica do paciente. Deixa eu lhe perguntar, eu gostaria de que você deixasse mais claro para o telespectador da gente a importância de se manter, de se preservar esse dente natural antes de chegar na necessidade de se fazer um implante, a retirada total desse dente para se fazer um implante. Qual a importância de se preservar esse dente? A importância do paciente realizar consultas preventivas com o endodontista, procurar sempre não deixar para ir de última hora, sentir aquela dor e procurar realmente trabalhar com prevenção. E mesmo depois que ele faz o tratamento endodôntico, acompanhar esse tratamento endodôntico é o ideal, é o que a gente almeja que ele faça. Outra coisa bastante importante no tratamento endodôntico é o acompanhamento posteriormente. Depois que a gente faz o tratamento endodôntico, a gente fica acompanhando aquele paciente e registrando como está a evolução do caso dele. Se teve regressão de lesão, como é que está esse dente, como é que esse dente ficou depois do procedimento. A questão de o paciente chegar no ponto de precisar fazer um canal. É multifatorial ou é só desleixo do paciente? É só uma escovação mal feita, ou o professor tinha falado agora há pouco sobre a questão de alguma lesão, como é que eu posso dizer? Não é rachadura, não, você falou, alguma trinca no dente, então é multifatorial, né? Para a gente deixar mais claro para as pessoas que estão em casa, quais são as causas que podem levar o paciente a um tratamento de canal? Sim, as causas que podem levar a um tratamento de canal são cáries profundas, trincas, fraturas. O paciente levou uma pancada no dente e quando era criança não tratou de imediato, passou um tempinho ali, aí depois ele teve que tratar. Uma cárie muito profunda vai gerar o canal, porque vai gerar uma infecção, uma inflamação, e as trincas. Mas na prática clínica o que prevalece ainda é a falta de cuidado do paciente, né? A maior parte das vezes, sim. Impressionantemente. A gente precisa falar sobre isso, né? A negligência com o seu corpo e, sobretudo, com a sua boca, que é o cartão de visita, né? Você manter um hálito bom, porque não tem como ter um dente que não está saudável e querer um hálito bom. É importante, né, ressaltar que, por mais que a odontologia tenha avançado bastante, as políticas públicas ainda continuam sendo uma barreira, né, a essa população, principalmente a mais privilegiada, e isso também leva ao cometimento maior de cárie. É claro que nós temos questões maiores, né, que estão associadas a isso, fatores socioeconômicos, e hoje em dia também tem um fator muito importante, que é o estilo de vida, né? Então, as pessoas cada vez mais estressadas, com a rotina mais cansativa, e isso acaba gerando também hábitos deletérios, que a gente chama. O que são esses hábitos deletérios? Né? Hábitos parafuncionais, no qual o bruxismo, principalmente o estalido, o ranger dos dentes à noite, está cada vez mais sendo um fator importante que leva aquele paciente a procurar um atendimento e de necessitar do tratamento de canal. Porque essas trincas, elas costumam ficar mais silenciosas e em algum momento, a partir do momento que esses bordos das trincas vão se separando, vai havendo uma sensibilidade, isso vai partindo para processos mais complexos até levar à necessidade de fazer o tratamento de canal. Então, essas trincas está sendo um alvo de muitos estudos, os endodontistas estão atentos a isso, porque de fato está sendo um dos motivos que leva a pessoa a precisar fazer o tratamento de canal. Certamente você que está aí em casa está gostando muito do tema de hoje. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta.
O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e, claro, certamente, se não você, mas alguém aí da sua casa tem o receio, o famoso medo de ir ao dentista. E quando a gente está falando de canal, muito provavelmente esse medo se potencialize, mas a gente vai conversar agora sobre mitos que você precisa entender que são inverdades sobre o tratamento endodôntico, para que você possa se cuidar o mais breve possível. Professora, por que é que algumas pessoas ainda têm esse medo de fazer o canal? Realmente é mito. A dor na hora do tratamento é mito. Hoje a gente tem tanto uma tecnologia mais avançada quanto uma anestesia com produtos com a tecnologia avançada, e nessa hora que a gente faz o procedimento, realmente o paciente não vai sentir dor, vai estar anestesiado. É uma anestesia intraoral, local. O paciente, a gente vai dar todo o conforto para esse paciente. Então, o que é que ele fica... O medo, a ânsia dele é sentir a dor que ele estava sentindo antes de fazer aquele tratamento endodôntico. Então, realmente, o paciente não vai sentir dor na cadeira. É necessário que você que está em casa entenda que você vai estar num ambiente controlado e que aquela anestesia que vai ser colocada em você, vai ser feita em você, vai exatamente fazer com que bloqueie aquela dor que você estava sentindo. Então, o procedimento em si, ele é a solução para aquela dor que você passou aí, às vezes, até meses, né? Procrastinando, e ali na hora que você se submete ao canal, aquela dor é para não mais acontecer a partir dali. Sabe o que é interessante? Somos nós, os endodontistas, que aliviamos a dor do paciente naquele momento em que ele está ali desesperado, onde ele já tomou todo tipo de medicação, ele já fez tudo e não conseguiu aliviar aquela dor. Então, inclusive, para o profissional, isso é muito prazeroso, porque a gente consegue, né, aliviar essa dor dentro, como você falou, de um ambiente controlado, com as soluções anestésicas adequadas, protocolos medicamentosos, protocolos clínicos que sejam individualizados para aquele paciente. Então, se você está sentindo dor, procure um endodontista, com certeza ele vai aliviar a sua dor, vai elaborar um plano de tratamento que seja adequado para o seu caso, vai minimizar danos, né, prevenir situações mais complexas, né? Então, na verdade, isso é um mito, né, de que o procedimento endodôntico,
né, é direcionado à dor. Claro, a gente deve considerar que no passado, né, como não tínhamos tantas tecnologias, tantos materiais, tantos protocolos validados na literatura, de fato, esses procedimentos, de uma maneira geral, eram mais associados a situações negativas, sensações negativas. Porém, isso tem sido mudado há muito tempo atrás e hoje a gente pode garantir que o tratamento endodôntico ele é seguro, ele é eficaz e ele é indolor. Tem outros mitos que as pessoas, a gente já falou um pouquinho da dor, mas tem alguns outros mitos com relação ao tratamento de canal que você queira, professor, esclarecer para as pessoas que estão em casa, que são só mitos, são inverdades? Sim, a gente trabalha bastante com mito, tanto no consultório quanto na especialização, dos pacientes acharem que o dente vai ficar fraco depois que faz o tratamento de canal. Sim, isso não é verdade, isso é um mito. O dente não vai ficar fraco. Após o tratamento endodôntico, o tratamento de canal, nós realizamos, dependendo do caso, a restauração desse dente, e esse dente sim vai ter uma vida útil e vai ter uma função dentro da boca como qualquer outro dente. Perfeito. Então, quanto mais cedo, né, é importante que a pessoa tenha essa consciência de que quanto mais cedo procurar um profissional, melhor. E quando o professor estava falando, veio na minha cabeça exatamente isso, de que nós, seres humanos, todos nós, né, nós validamos a experiência a qual nós somos submetidos. Então, se a experiência lá na infância ou na adolescência, ela não foi boa, se o contato com o primeiro dentista da criança não for eficiente, não for eficaz, não tiver uma tratativa de aconchego naquele lugar, muito provavelmente essa criança se torna um adulto de repulsa com o profissional dentista. Sim ou não? Sim. Inclusive, é um outro mito que a gente pode falar, que é o mito: será que a gente deve fazer tratamento de canal em criança, em dente de leite? A resposta é sim, deve, né? O dente de leite, o dente descido, ele é um dente igual ao dente permanente, né? Com toda a sua composição de esmalte, dentina, polpa, né? E ele tem uma função muito importante, que é garantir o espaço para que em um determinado momento o dente permanente venha a ser irrompido na cavidade oral. E se essa criança perder esse dente precocemente, isso vai ter um reflexo negativo e provavelmente essa criança vai precisar fazer ortodontia, teremos outras complicações. Então, também é mito quando se fala que não deve se fazer tratamento de canal e dente de leite. Hoje em dia, existem especialistas em endodontia que também trabalham na área da odontopediatria, fazem esse link, né, mantendo esse dente no tempo que ele deve permanecer na boca, com um tratamento muito parecido com o tratamento de canal para um adulto, tá? Então, usando tecnologias, materiais adequados e protocolos específicos, inclusive, né, com plus, que muitas vezes hoje em dia a gente tem o óxido nitroso, outros tipos de sedação que pode ser aplicado tanto criança quanto adulto, que também traz um conforto. A criança nem lembra daquele procedimento, não vai ter essa experiência negativa, pelo contrário, a gente vai estar mantendo o dentinho ali em boca, né, até que em algum momento ele seja substituído. É um tema que ele não é confortável de falar, mas ele é necessário. E se é importante falar, a gente fala aqui no Saúde em Evidência, chamando a sua atenção, mamãe, papai, para a sua responsabilidade com relação à saúde global do seu filho, sobretudo na parte bucal, que é o tema do nosso programa de hoje. Então, a criança, ela não é responsável pela boca dela. Ela vai ser responsável um dia, quando ela tiver maior, quando ela tiver compreensão. Enquanto isso, você, pai e mãe, são sim os responsáveis pela boca da criança, pela saúde bucal dessa criança. E o professor falou em algo muito importante, porque certamente nós todos já ouvimos: não vou fazer canal, né, no dente dele não, porque é um dente de leite. E aí você vai estar causando outros transtornos que ali, aquele lugarzinho do dente que foi arrancado, vai entortar os dentes. Na linguagem que você vai entender, vai entortar os dentes, daqui a pouco vai estar precisando de aparelho, e aí você vai ter o gasto, a economia que você fez, você vai ter esse gasto aí, às vezes até 3, 4 vezes maior.
não é verdade? E claro que também tem um fator importante, né? Não é apenas a manutenção do dente para a chegada do permanente, mas o dente de leite ele pode desenvolver um abscesso, uma pulpite, que é um processo inflamatório mais intenso, né? Essa infecção pode ser disseminada e em crianças muitas vezes é de rápida progressão. Então, a gente vê direto lá na universidade, em consultório, situações de infecção, né, pulpar, e que isso leva à progressão desce logo rápida. Pro coração, né, como diz. Para você que está em casa entender, essa infecção da boca, por isso que a gente diz que a boca é a porta de entrada, inclusive de bactérias. Então, um dente ali que ele está infeccionado, ele pode sim, pode ser que evolua e isso desça logo para ir para o coração, para o pulmão, se instale aí com outras infecções e complique. Geralmente é uma progressão mais rápida do que em adultos, até pela defesa, né, daquela criança, defesa imunológica, e também muitas vezes a criança é tão pequena, ela não consegue falar, dizer o que é que tem, assim, de maneira tão clara. Então os pais precisam também estarem atentos a qualquer sinal, quando a criança está mais quietinha, quando não consegue se alimentar, tá certo? Quando tem algum sinal de febre. Isso é muito importante os pais estarem fazendo essa avaliação inicial e procurando atendimento imediato para evitar situações mais complicadas. Perfeito. É importante também os pais acompanharem essa criança para que não evolua e que não chegue a isso. Olhar como é que está esse dentinho, acompanhar a escovação, não deixar a criança escovar só, isso é bastante importante. Não terceirizar também, né? Porque hoje está muitos pais estão terceirizando. Eu sei que você que está em casa está aqui para aprender e a gente vai continuar falando com você sobre isso daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. E nós já estamos de volta para mais um bloco aqui do Saúde em Evidência e falando hoje sobre canal. Eu gostaria que vocês falassem agora um pouco comigo a respeito de públicos específicos. Terminamos o bloco anterior falando sobre as crianças, mas também temos as gestantes. Talvez você esteja gestante em casa ou alguém da sua família esteja gestante e tenha ouvido aquele mito de que não pode fazer tratamento. Vamos saber se é mito, né? De que enquanto você está gestando, você não pode se submeter a um tratamento endodôntico. Pessoas com cânceres também. Eu gostaria que a gente fosse um pouquinho para esses grupos específicos de pessoas que necessitam de um tratamento, de um acompanhamento especial. Fiquem à vontade. A gestante, ela pode e deve procurar atendimento, certo? Claro que existe um manejo específico, a gente precisa individualizar, né, um tempo específico. Então, o ideal é que a gestante faça esse tratamento no segundo trimestre,
tá? Para evitar qualquer problema, mas em situações de urgência, ela deve procurar atendimento em qualquer momento, tá? Existe aquele mito também de que não pode ser feito raio-x gestante, tá? Isso não acontece, a dose de radiação é muito baixa, tá? E a gente precisa do raio-x muitas vezes para fechar o diagnóstico, né? E esse tratamento da gestante ele vai ser individualizado, né? Em relação ao protocolo, o melhor momento do dia, se precisa ou não algum tipo de medicação complementar ao procedimento, tá certo? Só que a gestante ela precisa fazer porque o risco, né, de manter uma infecção na boca é maior, muito maior do que o procedimento em si, que é um procedimento seguro e um procedimento eficaz. Professor, isso também é válido para pacientes que estão com câncer em tratamento, seja quimioterápico ou radioterápico? Novamente, existem momentos melhores ou que causam menos dano. Por exemplo, no tratamento radioterápico, o ideal é que esse procedimento de endodontia, de extrações, qualquer procedimento mais invasivo, seja feito anterior ao tratamento. Mas nada impede que, havendo situações de urgência, a gente também realize, né, porque os endodontistas estão preparados para realizar esse tratamento no paciente diabético, no paciente hipertenso. Claro, a gente sempre está dialogando com o médico para saber qual o melhor protocolo a ser aplicado naquele caso, mas todos esses pacientes, né, podem ser submetidos, se necessário, ao tratamento endodôntico. E você que está aqui, né, em Arco Verde ou região, a gente relembra sempre que o Programa Saúde em Evidência, ele vem, né, desde Recife e região metropolitana e é exibido por toda a região metropolitana, Agreste, Sertão e a gente vai até Serra Talhada. Então, se você é aqui do entorno, a gente está falando da Universidade de Pernambuco em Arco Verde, e eu gostaria de saber agora de vocês como é que funciona esse atendimento de urgência e emergência na UPE aqui, porque você que está em casa certamente precisa dessa informação e fica atento aqui para saber dos professores como é que funciona esse atendimento. A Universidade de Pernambuco tem um papel muito importante aqui, não só em Arco Verde, mas na região, né, fazendo atendimentos eletivos, atendimentos de extensão. E nós temos o serviço de urgência odontológica, que é um serviço que atende não somente a população de Arco Verde, mas em toda a região, tá? Nós hoje somos referência nesse atendimento de urgência. Ele funciona da segunda à tarde, terça, quarta e quinta, o dia inteiro e sexta de manhã, através de demanda espontânea. Então, se você tem algum caso de fratura, de sangramento, de dor, de abscesso, pode procurar nosso serviço, né? Nós temos uma pessoa que vai recepcionar você, tá? É um serviço de demanda espontânea. Naqueles casos de emergência, onde deve ser realizado a nível hospitalar, a gente faz um encaminhamento direto. E hoje esse serviço, ele é reconhecido como uma porta de entrada e muitas vezes o único tipo de atendimento que a pessoa tem. Muitas vezes porque ela não consegue pagar uma consulta particular. Às vezes a alta demanda do serviço público também impede daquele paciente ter esse atendimento imediato. Então a Universidade de Pernambuco vem se destacando nesse serviço de urgência exatamente por ser um serviço público, aberto à população e que consegue de fato realizar a maior parte dos procedimentos, né, que são possíveis realizar a nível ambulatorial e de maneira eficaz. Então, se você tem alguma urgência, conhece alguém que precisa, pode direcionar a Universidade de Pernambuco, que nós estaremos lá para te receber. Só reforçando, segunda-feira na parte da tarde, terça, quarta e quinta, o dia inteiro, e na sexta, na parte da manhã. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, já grava isso aí, porque qualquer dor, qualquer urgência ou emergência, você já pode correr lá na emergência, na urgência odontológica da Universidade de Pernambuco. Esses pacientes que vão para uma urgência e vocês identificam lá, professor, que esse é um paciente, por exemplo, que precisa de um acompanhamento endodôntico, ele evolui para a clínica lá de vocês ou ele é redirecionado para o público ou o privado? Isso é importante falar. Nós temos a Universidade de Pernambuco, ela é uma instituição de ensino, né? Então, claro que o tempo que é feito o procedimento, ele demora um pouquinho mais porque é acompanhado pelo professor, tá?
Então, nós temos uma fila de espera, infelizmente, grande, mas a gente sempre está fazendo essa fila andar. Então, esse paciente ele tem um atendimento de urgência, a gente tenta direcionar para as clínicas de especialização e atualização em endodontia que nós temos no próprio campus, né? Muitas vezes o paciente também prefere procurar o centro de especialidade odontológica ou algum consultório particular, mas a gente sempre tenta dar esse suporte ao paciente. Professor, o senhor na primeira fala trouxe para nós a possibilidade de, nesse atendimento emergencial, nesse atendimento de urgência e emergência, referir a um hospital. Para que fique claro para você, quais são os casos, professor, em que são identificadas necessidades de esse paciente sair lá da universidade ou também, né, do consultório particular. Existem casos que do consultório particular é preciso fazer referência para o hospital. Que casos seriam esses? Na urgência, nós conseguimos diagnosticar, por exemplo, lesões que podem avançar para um câncer. Então, sempre a gente está encaminhando esses pacientes para os hospitais universitários da própria UPE em Recife, assim como também situações onde tem uma disseminação de uma infecção, onde tem um risco de morte ali. A gente faz esse contato tanto com o Hospital Regional de Arco Verde, mas fazemos esse encaminhamento prioritariamente para Caruaru, porque nós, infelizmente, não temos ainda um bucomaxilo aqui na cidade, tá? Trabalhando no Hospital Regional. Mas nós temos todo esse fluxo de comunicação com os hospitais da região, assim como também com os hospitais universitários, para fazer esse atendimento a nível hospitalar. Então, a importância de a gente ter na nossa região um equipamento público como a Universidade de Pernambuco, né, que não só faz aquele atendimento emergencial, o atendimento de urgência, mas também refere ao prosseguimento desse atendimento. Então, é muito bom saber, isso traz um conforto, né, enquanto cidadã de Arco Verde, enquanto filha de Arco Verde, sabendo que tem aí todo um entorno que não só Arco Verde ganhou, né, mas todas essas cidades, principalmente das Sextas Gérias, ganharam com a chegada da Universidade de Pernambuco aqui em Arco Verde. Isso é muito bom. Professor, existe mais alguma coisa que vocês, professores, que vocês queiram falar quando a gente fala da urgência e emergência da universidade, que por acaso eu não tenha perguntado, que vocês julguem importante a gente trazer aqui no programa? Eu acho importante que o paciente não fique realmente esperando evoluir, que chegue a um caso extremo que realmente a gente não consiga mais resolver na clínica, que tem que realmente encaminhar o paciente já para outros procedimentos. O ideal é que ele atente para salvar esse dente dele com tratamento endodôntico. É importante, né? Mais uma vez a gente aí reforçando o cuidado que você deve ter, né? E o tempo de visita ao dentista continua sendo pelo menos uma vez no ano? Sim, ideal é que de maneira preventiva seja feito uma vez no ano, mas ao se identificar qualquer alteração, né, algum processo doloroso, inflamatório, sangramento, que essa pessoa procure esse atendimento o mais rápido possível. Professor, uma pergunta que eu ia fazer na hora que a gente estava falando sobre isso, mas que veio à minha memória agora. Todo dente escurecido é um dente que necessita de tratamento endodôntico ou tem outros fatores que possam levar ao escurecimento dentário? Não, nem todo dente escurecido ele é um dente que precise ser feito tratamento endodôntico. A gente faz uma avaliação do dente, faz um raio-x desse dente, vai avaliar se realmente esse dente escurecido vai ser tratado como um canal, como tratamento endodôntico. Quais são os outros fatores que, para além da endodontia, esse dente ele possa escurecer? Tem pessoas que já nascem com o dente com uma coloração diferente também, né? Mais amarelado, mais acinzentado. Mas existem outros fatores também que possam potencializar a coloração do dente? Sim, alguns dos fatores que podem escurecer a parte do dente pode ser através de um trauma. O paciente sofreu um trauma, machucou esse dente, teve um sangramento interno e aí, consequentemente, esse dente ficou escurecido. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, para acalmar os nossos telespectadores que ainda têm uma resistência aí ao dentista, e principalmente quando se fala em canal. Quais são as tecnologias hoje que fazem com que esse aporte
seja menos traumático, vamos dizer assim, para que a gente possa atender, prestar um atendimento de qualidade ao paciente sem tanto trauma, sem tanto transtorno? Os endodontistas são felizardos, né? Porque na área da odontologia, a endodontia é uma das especialidades que mais trabalha com tecnologia, né? Que mais tem agregado valor ao procedimento por conta do desenvolvimento de diversos equipamentos, como, por exemplo, o microscópio, que permite a gente enxergar melhor o que está sendo feito, né? Aparelhos de ultrassom, o laser, né? O localizador foraminal, que permite a gente identificar o tamanho real daquele dente, mesmo em boca. Esses são apenas alguns dos equipamentos que fazem com que esse tratamento seja mais rápido, mais seguro, mais confortável para o paciente, tá certo? Muitas vezes, claro que isso não é uma obrigatoriedade, vai depender de cada caso. Muitas vezes a gente consegue fazer o tratamento de canal em apenas uma única sessão. Então, tudo isso é derivado de todo um tempo de estudo e desenvolvimento de tecnologias, de materiais também, de instrumentos, que permite a gente realizar um tratamento mais rápido, mais confortável, tá? E que, inclusive, para o profissional também seja mais rentável. Fica mais seguro, você vai sentir menos dor e pode ser feito em menos sessões. Então, a tecnologia aí, mais uma vez, sendo uma aliada nos procedimentos de saúde. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para o último bloco desse programa, do programa Saúde em Evidência de hoje, falando sobre tratamento endodôntico, falando sobre a Universidade de Pernambuco aqui em Arco Verde. Professor, nós temos talvez uma falsa impressão ainda de que quando a gente está num atendimento de urgência e emergência de um equipamento público, a gente não vai ter acesso a essas tecnologias sobre as quais a gente terminou o terceiro bloco. Quando a gente fala da Universidade de Pernambuco, no sentido de urgência e emergência, esses pacientes eles são contemplados já com esse microscópio, com essa tecnologia, o laser para dar mais bem-estar ao paciente no quesito dor ou não? Como é que funciona lá na UPE? É importante frisar que as tecnologias, elas devem ser aplicadas a todo mundo, é feito para todos, né? E também existe uma falsa impressão de que na universidade pública muitas vezes ela é sucateada, que o tratamento não é bem executado.
como em um consultório particular, e isso é uma inverdade. Pelo contrário, a Universidade de Pernambuco tem investido bastante, né, na infraestrutura para atender melhor esses pacientes, e lá, tanto a nível de graduação quanto a nível de pós-graduação, todos os pacientes são atendidos sobre essa óptica, tá? Com um atendimento seguro, eficaz, com a tecnologia. Então, a gente utiliza o laser tanto para o controle da dor quanto para o reparo tecidual, né? Em todos os procedimentos da especialização, nós realizamos um procedimento com o uso do microscópio, que é a magnificação, que permite a gente realizar tratamentos mais complexos, tá? A instrumentação mecanizada, com a utilização do localizador foraminal eletrônico, dentre outros equipamentos, aparelhos de ultrassom. Então, a gente realiza um tratamento combinando o laser com corantes para aumentar a desinfecção do interior do canal radicular e permitir que haja interrupção daquele processo infeccioso. Então, a Universidade de Pernambuco, a especialização, ela vem nessa perspectiva de oferecer um tratamento de qualidade para a região, para a população de Arco Verde e região. Então, tem pacientes, inclusive, que já vieram de outros estados para realizar alguns procedimentos mais complexos, que mesmo especialistas em endodontia não se sentem confortáveis em realizar, como, por exemplo, a cirurgia paraendodôntica, que nós realizamos aqui também. Então, todos os pacientes são atendidos com carinho, né? E é isso que a gente preza no curso de especialização, né? Na graduação, isso já é intrínseco, tá? Porque o aluno está naquele processo de ensino-aprendizagem, sob a supervisão de professores. Então, também existe um medo das pessoas acharem que serão atendidas por alunos, mas, na verdade, por trás daquilo ali tem um professor altamente capacitado. Todos os professores do curso, eles têm pós-graduação, mestrado, doutorado, experiência clínica, né, que permite àquele aluno uma formação adequada, e que, inclusive, a gente consegue permitir a empregabilidade dos nossos alunos, que saem daqui passando em cursos de residência, né, de mestrado, especialização. Então, a gente, de fato, consegue formar bons profissionais. Qual o papel da Universidade de Pernambuco em Arco Verde quando a gente olha para o sertão de Pernambuco, quando a gente percebe Pernambuco? Qual o papel, qual a relevância para vocês, como professores da UPE, de termos na cidade um equipamento dessa magnitude? A Universidade de Pernambuco, campus Arco Verde, ela foi pensada estrategicamente, né? Nós estamos aqui no meio do estado e com a população que carecia, né, desse atendimento por conta da alta demanda em que o serviço público não conseguia abarcar, e, sobretudo, a formação de recursos humanos, né, de um atendimento de qualidade. Então, vai além do tratamento endodôntico, mas como qualidade de vida, de levar qualidade de vida, de levar saúde para a população. Professor, é impressão minha ou existem poucos profissionais no mercado, quando a gente olha para as outras áreas da odontologia, da parte de endodontia? A endodontia ainda é uma especialidade bastante escassa, majoritariamente no interior. Isso não é um recorte de Pernambuco, isso é uma coisa nacional, né? Então, esses profissionais, eles conseguem ter uma maior empregabilidade, né, tanto na capital, mais especificamente no interior, porque de fato é um procedimento mais específico, que muitas vezes o profissional, o recém-formado, não tem tanta afinidade, né? Ele sabe que é um procedimento mais complexo, então isso reflete, né, no menor número de profissionais. Então, para aquela pessoa que pensa em fazer endodontia, saiba que esse é um campo que ainda tem muito espaço e que você vai conseguir ter uma maior notoriedade no mercado de trabalho. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de ouvir de vocês, dois professores, que vocês trouxessem para os nossos telespectadores, né, uma mensagem de apoio, uma mensagem de incentivo, uma mensagem final aqui no programa, para que as pessoas que estão em casa
mais uma vez entendam a importância do fazer endodôntico, do fazer dentro da odontologia nas suas múltiplas funções, mas sobretudo hoje no tema que a gente está falando, que é endodontia. Então aproveitem esse momento final, se tiver alguma rede social também da Universidade de Pernambuco para deixar aqui para os telespectadores, esse é o momento. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês e fiquem à vontade para falar com os nossos telespectadores agora. Eu que quero agradecer, né, a essa oportunidade incrível de estar vindo aqui falar sobre essa especialidade tão importante, né, desmistificar um pouco a questão não apenas do endodontista, mas do dentista, esse medo de procurar atendimento. Nós somos a melhor odontologia do mundo, né? Isso não são dados reais. Claro que existem ainda barreiras de acesso à população a todos os tratamentos, mas é importante que você procure atendimento assim que detectar qualquer problema, que você não tenha medo, né? A odontologia atual, ela é acolhedora, ela é empática, então estaremos sempre dispostos ali a dar o nosso máximo e a realizar tratamentos não apenas curativos, né, mas preventivos e também devolver saúde, devolver qualidade de vida. Então eu agradeço a oportunidade. Para quem tiver interesse e quiser seguir o Instagram da universidade, @odontologia_UPE_Arco-Verde, e lá tem todas as atividades que são realizadas no nosso curso, e agradeço a oportunidade. Odontologia_UPE_Arco-Verde. Então você já está com o celular na mão, já começa a seguir agora, e quaisquer dúvida que você venha a ter, pode entrar lá no direct, ou então em alguma postagem já fazer sua pergunta, certo? Que eles vão responder em tempo para você. Doutora Carla, muito obrigada. Eu que agradeço, Catarina, por essa oportunidade de a gente estar aqui esclarecendo assuntos tão importantes para a população. Fiquem sempre à vontade, essa casa é de vocês, então sempre que tiver alguma temática importante, relevante para a saúde aqui de Arco Verde e região, o programa estará sempre de portas abertas. E você que ficou conosco até o final desse programa, muito obrigada, e no próximo sábado, pontualmente, eu aguardo você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.